falando. O lance, foi injusta a expulsão? Depois nós não jogamos bem, jogamos nada. Independente de ter sido o jogador expulso ou não, nós estávamos mal. Agora, eu não posso ficar culpando o árbitro. Que ele errou, todo mundo sabe que ele errou. Não só no lance do Romero, que ele podia ter dado amarelo, mas no lance do Ralf, do cartão amarelo do Ralf, no cartão amarelo do Pedro Henrique. Mas infelizmente faz parte disso aí. O futebol é assim. Quando você está nessa maré, então assim, agora temos que reagir. O grupo está consciente daquilo que tem que fazer, os jogadores estão abaixo daquilo que podem render alguns jogadores e estão se cobrando entre eles mesmos para fazer. Andrés, qual é a situação? As mídias sociais estão pressionando demais, a torcida está muito insatisfeita com a campanha do time, que é o atual campeão brasileiro. Qual é a situação do Lois? Ele depende fundamentalmente do jogo da Libertadores, passar na Libertadores para continuar o trabalho dele? Que análise você faz? Não, a análise que eu faço é o que vocês falam quando vocês não querem que tire um treinador, que ele tem que ter tempo para trabalhar. É óbvio que os resultados são importantes, ou mais importante ainda, mas enquanto não perder o vestiário, o grupo estiver fechado, o grupo estiver consciente daquilo que tem que ser feito, o treinador não faz mágica. O jogador sabe que tem que render um pouco mais, que tem que se unir um pouco mais, um ajudar o outro um pouco mais. E, como vocês sabem, tem jogadores jogando abaixo do nível que pode jogar. E isso é uma fase e temos que sair dela o mais rápido possível. Futebol é resultado, né? Todo mundo fala, o trabalho está sendo muito bom do treinador, mas infelizmente os resultados não vieram. Isso vai se aplicar também no Corinthians? Por exemplo, se o Corinthians foi eliminado na Libertadores, é certo que ele não... Se elimina na Libertadores, uma semana depois tem um mata-mata da Copa do Brasil. E não vai ser um mágico que vai vir e vai solucionar o problema em 5 dias. Ainda mais não tendo tempo de treinamento. Enquanto os jogadores estiverem fechados, estiverem unidos e conscientes daquilo que eles têm que fazer, não tem o que tem mudança. Andrés, nessa questão até do tempo de treinamento, o Lóis falou ali que no momento em que veio essa sequência de agosto, o Corinthians acabou tendo a queda e que realmente é difícil na sequência com 3 competições diferentes. Tem algo a se priorizar nesse momento ou não? Eu já falei publicamente, o Corinthians está priorizando a Copa do Brasil, o Brasileiro e o Libertadores por último. Isso eu falei desde o começo, eu assumo, a diretoria prefere a Copa do Brasil, que é um torneio, não é só pelo valor financeiro, mas sim que é 4 jogos, é um mata-mata e tudo pode acontecer, e depois o Brasileiro que nós temos que pontuar e depois a Libertadores. Na Copa do Brasil, até por essa prioridade, o Corinthians ele entra como azarão? Mas nós somos azarão já faz uns 4, 5 anos, o Corinthians entra com azarão há muito tempo. Até nessa linha, o Corinthians hoje é um time que não impõe medo, não põe medo ao adversário? Não, a camisa é muito forte. A camisa põe respeito e medo, vai só perguntar para os jogadores dos outros. É que estamos numa maré, os jogadores sabem que tem que render um pouco mais e isso faz parte. Qual o conteúdo que dá para falar para a gente da conversa e se teve essa conversa do senhor com os jogadores? Falar o que eu falei com os jogadores, que eles falaram entre eles. Você está de brincadeira, você é um cara experiente. Não, você é um cara experiente. Mas é muito pesado. Não, você é o experiente, você sabe. Eu sou mais novo que o senhor. Não, mas você é experiente, pô. Eu vou perguntar o que você fala na tua rede com o teu diretor do teu programa. Bom, isso é brincadeira, né? É pesado. Andrés, o quanto... Não é pesado, não sei o que está falando. É uma pergunta. Eu estou respondendo, eu não posso falar o que foi falado dentro do vestiário. Quanto à saída de 4 ou 5 titulares, está pesando, não foi possível remontar o time com chegada de mais jogadores para suprir essas ausências, os jogadores tiveram que sair. Lógico que sair 3, 4 titulares atrapalha todo o planejamento, mas infelizmente é por conta da vontade nossa. É muito dinheiro, os jogadores ficam, e eu falei, só fica no Corinthians quem quer ficar. Não adianta o jogador ficar aqui descontente. Tem milhões para lá e ele fica aqui ganhando reais, e lá dólar. Ele vai ficar revoltado. Então a gente não quer isso. O jogador teve proposta para o Matheus Vital, teve proposta para o Pedrinho, teve uma proposta pelo Pedro Henrique. Eles entenderam que tinha que continuar mais aqui, tinha que fazer mais um tempo de Corinthians, e a gente respeita. Então a vontade de sair não é só do diretoria, é do jogador. Agora é óbvio que sai 4, 5 titulares, sai a comissão técnica inteira. Isso atrapalha qualquer time de futebol. Tivemos que antecipar etapas com jogadores que iam chegar para começar a jogar praticamente no final do ano, tivemos que antecipar 4, 5 meses. Obrigada, gente. Valeu? É isso aí, presidente Andrés Sanches. Vou comentar aqui com o Rodrigo Bueno. Ele chegou a comentar sobre, na opinião dele, a expulsão injusta do Romero. Carlos Simon já falou aqui no Central Fox que foi correta a expulsão do jogador do Corinthians, mas o presidente corintiano procurou até minimizar isso. Disse que o Corinthians não jogou nada. Palavras dele, e ele inclusive defendeu Osmar Loss e disse que os jogadores têm que mostrar mais. E aí, Rodrigo? O Andrés Sanches tem uma certa tradição de preservar técnicos, né? Ele tem um jeito, às vezes assim, meio explosivo, né? Meio sanguíneo, até nas respostas ali passa um pouco do tom. Mas, por exemplo, o Tite teve a ponto para muita gente que seria demitido quando foi eliminado pelo Tolima
na primeira fase da Libertadores. Ele preservou o Tite e o Corinthians depois conseguiu, na outra temporada, os títulos mais importantes da sua história, né? Libertadores e o Mundial. Mas agora ele dá um recado para os jogadores, está cobrando claramente de jogadores que estão rendendo abaixo. A gente pode pensar quais são esses jogadores, acho que isso recai mais sobre os mais experientes, pode ser o Fagner, que é jogador de Copa do Mundo, o Henrique, que é um zagueiro rodado, deveria exercer um pouco mais de liderança, o Jadson, que especialmente depois da saída do Rodriguinho, é um jogador que tem que chamar mais responsabilidade. Na partida de hoje, o Romero, né, até com base no que o Simão falou, o Romero não pode dar um mole desse, né? Mesmo que, para quem acha que a expulsão não foi justa, ele deu margem para a arbitragem entender que foi uma agressão. Então tem muita coisa que precisa ser resolvida no time do Corinthians. O Ralf, que é um jogador histórico do Corinthians nessa fase recente e vitoriosa do clube, hoje teve uma chance e tal, fez mais ou menos o que dava para fazer. Ele está desgostoso com um grupo de jogadores, mas preservou o Loss. Por enquanto ele está dizendo, né? Vocês da imprensa cobram tempo de trabalho para o treinador, ele está dando tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele jogou uma pressão na Copa do Brasil. E ele deixou nas entrelinhas aí, Rodrigo, exatamente o que você está falando agora. Ele falou, olha, tem a decisão lá da Libertadores, sim, mas logo depois tem também a decisão da vaga na Copa do Brasil. Ninguém vai chegar nesses poucos dias e fazer mágica. Então, para mim, para bom entendedor, entendi o seguinte, ele deu força, apoiou o Loss, sim, mas depende sim desses resultados das duas classificações, tanto na Libertadores quanto da Copa do Brasil. A história que eu ouvi poucas semanas atrás, não, o Loss vai até o fim do campeonato, até o fim da temporada, já achei um pouco mais enfraquecida agora no discurso do Andrés. Não, é engraçado, ele tirou pressão da Libertadores, para ele a Libertadores é o pior torneio, não o torneio em si é ruim, mas nas pretensões do Corinthians, primeiro é Copa do Brasil, porque o Corinthians já está na semifinal, faltam 4 jogos para o Corinthians ser campeão, pela premiação, que é bastante vultosa da Copa do Brasil, eu imagino, se o Corinthians for eliminado dessa competição, aí o Loss pode ter problema. Na Libertadores, aparentemente nenhum. Daqui a pouco a gente continua, porque agora o Cássio